Capítulo 34. Tim Murphy, caído no Land Cruiser, o rosto pressionado contra a maçaneta, recobrava lentamente a consciência. Só queria dormir. Mudou de posição, sentindo a dor na face, no ponto apoiado no metal. Seu corpo inteiro doía. Braços, pernas, e principalmente a cabeça, que latejava demais. Tanta dor só lhe dava vontade de dormir. Com esforço, ergueu-se, apoiado no cotovelo, e vomitou, sujando toda a camisa. Limpou a boca amarga de Billy com as costas da mão. A cabeça incomodava, sentia-se tonto e nauseado, como se o mundo se movesse, como se balançasse a bordo de um navio. Tim gemeu, e virou de costas, afastando-se da poça de vômito. A dor de cabeça o obrigava a respirar ofegando. E continuava enjoado, como se balançasse. Abriu os olhos e olhou em volta, tentando identificar o local onde se encontrava. Estava dentro do Land Cruiser. Mas o carro devia ter caído de lado, porque seu corpo se apoiava na porta do passageiro. Viu o volante e além dele os galhos de uma árvore, agitados pelo vento. A chuva estava parando, mas os pingos ainda o atingiam, entrando pelo para-brisa. Destruído. Ele olhou curioso para os fragmentos de vidro. Não se lembrou do modo como fora quebrado. Não se lembrava de nada, só que estavam parados na estrada. Conversava com o Dr. Grant, quando o tiranossauro aproximara-se deles. Essa era sua última lembrança. Sentiu-se mal de novo e fechou os olhos até que a náusea passou. Notou então um ruído ritmado, como o de um barco. Tonto e enjoado, parecia que o carro se mexia debaixo dele. Mas quando abriu os olhos novamente, viu que era pura verdade, e o Land Cruiser se movia mesmo, balançando de um lado para outro. O carro inteiro balançava. Com esforço, levantou-se. De pé na porta do passageiro, espiou pelo para-brisa estraçalhado. Só viu a densa folhagem, agitada pelo vento. Mas aqui e ali enxergou falhas, e além da folhagem o solo, que estava. O solo estava a 6 metros de distância. Ele arregalou os olhos, sem entender nada. O Land Cruiser, de lado, encontrava-se preso entre os ramos de uma árvore grande, a 6 metros do chão, movendo-se de um lado para outro com o vento. Merda, e ele exclamou. O que faria agora? Ficou na ponta dos pés e olhou para fora, tentando ver melhor. Agarrando-se no volante para ter um apoio. O volante girou na sua mão, e com um estalo audível, o Land Cruiser mudou de posição, caindo quase 1 metro no emaranhado de galhos. Tim olhou para baixo e viu o chão distante. Merda, merda, e Tim repetia. Merda, merda. Outro estalo, e o Land Cruiser caiu mais um pouco. Ele precisava sair de dentro do carro. Olhou para os pés. Estava pisando na maçaneta. Agachou-se, ficando de joelhos para analisar o trinco. Não enxergava direito no escuro, mas notou que a porta estava amassada e não abriria. Tentou baixar o vidro da janela. Mas também ele emperrou. Depois pensou na porta de trás. Talvez conseguisse abri-la. Debruçou-se sobre o banco e o Land Cruiser balançou. Cuidadosamente, Tim chegou à traseira e girou a maçaneta da porta. Emperrada, também. Como sairia dali? Ouvindo um som resfolegante, olhou para baixo. Uma sombra escura passou. Não era o tiranossauro. A forma era
mais atarracada, e parecia arrastar algo ao se mover. A cauda balançava de um lado para outro e Tim viu seus longos espinhos. Era o estegossauro, aparentemente recuperado de sua doença. Tim tentou imaginar para onde teriam ido as outras pessoas, Genaro, Adra, Sattler e o veterinário. Na última vez em que os vira, encontravam-se próximos aos estegossauro. Há quanto tempo isso ocorrerá? Ele olhou o relógio, mas o vidro se quebrara, não dava para ver os números. Tirou-o do pulso e jogou-o fora. O estegossauro fungou e seguiu em frente. Agora o único som era o assobiar do vento nas árvores e os estalos do Land Cruiser, quando balançava lá no alto. Ele precisava sair do carro. Tim agarrou a maçaneta e tentou forçá-la, sem êxito. Não se movia nem 1 milímetro. Depois ele entendeu o que estava errado e a porta traseira fora trancada. Tim ergueu o pino e girou a maçaneta. A porta traseira abriu-se para baixo, batendo em um ramo. A abertura era estreita, mas Tim achou que conseguiria passar. Segurando o fôlego, ele voltou lentamente para o banco de trás. O Land Cruiser estalou, mas manteve sua posição, agarrando as dobradiças da porta com as duas mãos. Tim desceu lentamente, passando pela fresta. Ficou deitado de barriga na porta aberta, as pernas para fora do carro. Com extremo cuidado, mexeu os pés no ar até encontrar um apoio sólido e um galho, e apoiou o peso nele. Assim que o fez, o galho cedeu e a porta terminou de se abrir, jogando para fora do Land Cruiser. Tim caiu, e as folhas arranharam seu rosto e o corpo batendo nos galhos. A dor intensa dominando seu raciocínio, a luz forte na cabeça. Um galho grande susteve sua queda. Tim estava sem fôlego, o estômago doía muito com o impacto. Ouviu outro estalo e olhou para o Land Cruiser, uma imensa sombra negra a 1,5 metros da sua cabeça. Outro estalo. O carro escorregou um pouco. Tim esforçou-se para continuar, para descer. Ele gostava de trepar em árvores. Era bom nisso. E aquela era fácil, os ramos próximos uns dos outros, parecia até uma escada. Crack! O carro deslizava cada vez mais. Tim apressou-se na descida, escorregando nos galhos molhados, sentindo a seiva pegajosa nas mãos. Tenso. Não descera mais que 1 metro quando o Land Cruiser deu o estalo final e lentamente embicou para baixo. Tim viu a grade verde, os faróis apontando em sua direção. E depois a queda livre do veículo, ganhando impulso na descida, batendo no galho onde se encontrava. Então o carro parou. Tim viu-se a poucos centímetros da grade amassada, virada para dentro como uma boca maldosa, tendo os faróis como olhos. Algumas gotas de óleo pingaram em seu rosto. Ainda estava a 4 metros do chão. Encontrando outro galho, mais abaixo, ele desceu. Acima, o ramo cedia. Com o peso do Land Cruiser, estalando, e o carro estava a ponto de cair em cima dele. Tim percebeu que não teria tempo de descer mais, então soltou-se até o chão. Sentindo que o Land Cruiser descia batendo nos galhos, como se fosse um animal a persegui-lo, Tim, caído de costas no solo, rolou o máximo que pôde, encostando-se no tronco da árvore, enquanto o Land Cruiser batia no chão. Com estrondo e uma repentina explosão de faíscas elétricas que penetraram em sua pele e chiaram ao atingir a terra molhada a seu lado. Tim levantou-se bem devagar. Na escuridão ouviu uma fungada e viu o estegossauro que retornava
aparentemente atraído pela queda do Land Cruiser. O dinossauro moveu-se com pachorra, a cabeça baixa, as imensas placas cartilaginosas dispostas em duas filas na corcunda das costas. Ele se comportava como uma tartaruga monstruosa. Era estúpido e lerdo. Tim pegou uma pedra e a jogou nele. Vá embora. A pedra bateu numa das placas. O estegossauro continuou avançando. Vá embora. Vá embora. Ele jogou outra pedra, acertando o estegossauro na cabeça. O animal grunhiu, virou-se lentamente e voltou por onde viera. Tim recostou nos destroços do Land Cruiser e fitou-a. Escuridão. Precisava encontrar os outros, mas não queria correr o risco de se perder. Sabia que se encontrava em algum ponto do parque, não muito longe da estrada principal. Se conseguisse pelo menos localizar sua posição. Não dava para ver nada no escuro. Aí ele se lembrou do binóculo. Esgueirou-se pelo para-brisa despedaçado do Land Cruiser, encontrando o binóculo e o rádio. Este último, quebrado e mudo, foi deixado de lado. Mas o binóculo ainda funcionava. A imagem verde fosforescente o tranquilizou. Um pouco. Usando o binóculo, localizou a cerca destruída à esquerda e dirigiu-se para lá. A cerca tinha 4 metros de altura, mas o tiranossauro a esmagara sem esforço. Cruzou apressado, avançando numa área de densa vegetação, chegando à via principal. Através do binóculo, viu outro Land Cruiser virado de lado. O carro estava vazio. Nem sinal do Dr. Grant e do Dr. Malcolm. Onde teriam ido parar? Onde estava todo mundo? Ele sentiu um pânico súbito, parado sozinho no meio do mato, à noite, e circulou em torno do carro, vendo o mundo girar pelo binóculo. Algo pálido, na beira da estrada, chamou sua atenção. Era a bola de beisebol de Alexis. Ele limpou a lama que a cobria. Lex! Tim gritou o mais alto que pôde, sem ligar para a possibilidade de atrair algum animal. Depois parou e escutou, mas só o ruído do vento e dos pingos de chuva caindo das árvores chegou a seus ouvidos. Lex! Ele se lembrava vagamente de que ela estava no Land Cruiser quando o tiranossauro atacado teria ficado lá? Ou fugido? As lembranças do momento do ataque se embaralhavam na sua cabeça. Não tinha muita certeza do ocorrido. Só de pensar ficava enjoado. Parou no meio da estrada, ofegante, em pânico. Lex! A noite parecia se fechar em torno dele. Sentindo o peso da situação, Tim sentou-se na estrada e choramingou. Por algum tempo. Quando parou, continuou ouvindo um choro. Era fraco, vinha de algum ponto mais à frente. Há quanto tempo aconteceu? Muldoon perguntou, voltando à sala de controle. Ele carregava uma caixa preta de metal. Meia hora. O Jeep de Hardin já deveria estar de volta. Arnold apagou o cigarro. Devem chegar a qualquer momento. Ainda não tem notícias de Nedry? Muldoon quis saber. Não. Por enquanto nada. Muldoon abriu a caixa, que continha 6 rádios portáteis. Distribuirei os rádios para o pessoal de serviço no prédio, e disse, entregando um para Arnold. Carregue-o. Primeiro. São rádios de emergência, mas não costumamos usá-los. Precisam primeiro de carga na bateria. Deixe
carregando por uns 20 minutos, depois tente contatar os carros. Henry Wu abriu a porta que indicava fertilização e entrou no laboratório escuro. Não havia ninguém lá. Aparentemente todos os técnicos ainda jantavam. Wu seguiu direto para o terminal de computador e chamou os arquivos de DNA, que precisavam ser guardados no computador. O DNA era uma molécula tão grande que cada espécie ocupava 10 GB do disco óptico, com os detalhes de todas as iterações. Precisaria checar todas as 15 espécies. Percorrer uma massa enorme de informações. Ainda não entendia bem por que Grant considerava o DNA de Han importante. O próprio Wu com frequência não distinguia um DNA de outro. Afinal de contas, a maior parte do DNA das criaturas vivas era basicamente o mesmo. O DNA era uma substância incrivelmente antiga. Os seres humanos que andavam pelas ruas do mundo moderno, carregando seus bebês rosados, pouco paravam para pensar que o centro de tudo e uma substância que iniciará a dança da vida era um produto químico quase tão antigo quanto a própria Terra. A molécula de DNA terminara sua evolução essencial havia mais de 2 bilhões de anos. Pouco se modificara desde aquela época. Apenas algumas poucas combinações de genes antiquíssimos, mais nada. Quando se comparava o DNA do homem com o DNA de bactérias, percebia-se que apenas 10% das cadeias revelava diferenças. Essa variação mínima convencera Wu a utilizar qualquer DNA disponível. Ao fazer os dinossauros, manipular o DNA como um escultor usa o mármore ou o barro. Ele havia criado à vontade. Iniciou o programa de busca do computador, sabendo que levaria 2 ou 3 minutos para pesquisar tudo. Ergueu-se e caminhou pelo laboratório, checando os instrumentos em decorrência de um antigo hábito. Observou o termômetro do lado de fora da porta da câmara frigorífica, que registrava as temperaturas do freezer no decorrer do dia. Viu que havia uma variação no gráfico. Estranho, pensou. Significava que alguém entrará na câmara. Não fazia muito tempo, aliás. Cerca de meia hora. Mas quem entraria na câmara à noite? O computador emitiu um som de bip, indicando que a busca dos dados fora completada. Wu aproximou-se para analisar os resultados, e quando viu a tela esqueceu-se de tudo que se referia ao freezer e ao gráfico de temperatura. Algoritmo leite de busca de DNA. DNA e critério de busca de versão, HANA, tudo, fragmento len maior que 0. Underline 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 DNA incorporando fragmentos HANA. Versões Maiasaurus 2.1 2.9 Procompsognathids 3.0 3.7 Olielia 3.1 3.3 Velociraptors 1.0 3.0 Lipsilophodontids 2.4 2.7 O resultado era claro, todos os dinossauros capazes de procriar tinham incorporado DNA de HANA, ou seja, de RAM. E nenhum dos outros animais. Ele não entendia como isso permitia sua reprodução. Mas não podia mais negar que Grant tinha razão. Os dinossauros estavam se reproduzindo. Ele correu para a sala de controle. Capítulo 35 Alexis. Ela se escondera dentro de uma tubulação de
drenagem de 1 metro de diâmetro, que passava debaixo da estrada. Agachada, levará a luva de beisebol à boca, e balançava para frente e para trás, batendo repetidamente a cabeça no cano. Estava escuro ali, mas Tim podia vê-la claramente, graças ao binóculo. Parecia estar ilesa, e ele sentiu um alívio imenso. Lex, sou eu, Tim. Ela não respondeu. Continuou a bater a cabeça no tubo. Saia. Ela abanou a cabeça, negativamente. Dava para notar que morria de medo. Lex, ele disse. Se você sair, eu empresto o binóculo noturno. A menina apenas mexeu a cabeça. Olhe o que eu trouxe, ele falou, erguendo a mão. Ela olhou, sem entender. Provavelmente estava escuro demais. A sua bola, Lex, encontrei a sua bola. E daí? Ele tentou outra abordagem. Deve ser desconfortável aí dentro. Frio. Não quer sair. Ela voltou a bater a cabeça contra a parede do tubo. Por que não? Tem laminais aí fora. Isso intrigou por um momento. Ela não falava. Aminais há anos. Os aminais já foram embora, e Tim disse. Tem um grandão. O tiranossauro. Ele foi embora. Para onde? Eu não sei, mas não está mais por aqui, Tim. Explicou, esperando que fosse mesmo verdade. Alexis não se moveu. Ele ouviu as batidas da cabeça. Novamente. Tim sentou-se na grama, do lado de fora do cano, onde ela poderia vê-lo. O solo estava molhado. Encolhendo os joelhos, esperou. Não sabia mais o que fazer. Vou ficar sentado aqui, esperando. Papai está aí? Não. Está em casa, Lex, Tim disse, sentindo-se estranho. E mamãe? Também não. Tem algum adulto aí? Ainda não. Mas tenho certeza de que chegarão. Logo. Provavelmente já estão a caminho. Em seguida ele ouviu o som de movimentos dentro do tubo e ela saiu. Tremendo de frio, com a testa cheia de sangue coagulado, a menina estava bem, na medida do possível. Olhando em volta surpresa, ela perguntou. Cadê o Dr. Grant? Não sei. Bem, ele estava aqui antes. Estava? Quando? Antes, Alexis disse. Eu o vi quando estava no cano. Para onde ele foi? Como vou saber? Alexis respondeu, torcendo o nariz. Depois gritou, alô Dr. Grant. Doutor Grant. Tim ficou preocupado com o barulho que ela fazia. Poderia atrair novamente o tiranossauro. Mas logo ouviu um grito de resposta. Vinha da direita, de um ponto próximo ao Land Cruiser que Tim deixará a minutos. Com o binóculo. Ele percebeu aliviado que o Dr. Grant caminhava em sua direção. Sua camisa estava rasgada no ombro, mas parecia bem. Graças a Deus. Grant exclamou. Procurei por vocês em toda a parte. Tremendo, Ed Regis levantou-se, limpando a lama gelada do rosto e das mãos. A última meia hora fora. Terrível, gasta na descida de uma encosta pedregosa abaixo da estrada, até encontrar pedras grandes que poderiam escondê-lo. Sabia que não era lá grande coisa como esconderijo, mas estava em pânico e não raciocinava muito. Bem. Deitado na lama, tentará recuperar o controle, mas não conseguia deixar de ver o dinossauro em sua mente. Chegando perto dele.
aproximando-se do carro. Ed Regis não se lembrava exatamente do que acontecerá depois. Alexis dissera algo, mas ele não parará. Não podia parar, precisava correr e correr. Passando a estrada, caíra e rolara pela encosta até que as pedras grandes detiveram sua queda. Achará então melhor se arrastar e se esconder por ali mesmo, havia espaço suficiente. Aterrorizado, sem pensar em nada fora escapar do tiranossauro, finalmente conseguirá se ocultar entre as rochas, como um rato, acalmando-se um pouco. Lentamente fora tomado pelo horror e a vergonha de ter abandonado as crianças, de só ter pensado em salvar a própria pele, em correr. Sabia que precisava voltar para a estrada, tentar salvá-los. Sempre se considerará um sujeito frio e corajoso sob pressão, mas quando pensava em subir até lá de novo entrava em pânico. Não conseguia se mexer nem respirar direito. Tentará convencer-se de que era inútil, de qualquer maneira. Se as crianças tivessem ficado na estrada, estariam mortas com certeza. Ele não poderia ajudá-las, melhor ficar ali, escondido. Ninguém saberia o que realmente havia ocorrido. Não havia como ajudar. Assim, Regis permaneceu entre as pedras enormes, por meia hora, lutando contra o pavor, evitando pensar na morte das crianças, ou no que Ramon faria quando descobrisse. Quando finalmente criou coragem para se mexer, sentiu algo estranho na boca, um torpor no canto dormente, sua boca parecia ter sido machucada na queda. Regis tocou o rosto e sentiu a carne entumecida. Estranho. Não doía nem um pouco. Então ele se deu conta de que havia uma sanguessuga em seus lábios, já inchada de tanto sangue. Estava praticamente dentro de sua boca. Arrepiado de náusea, Regis arrancou-a e o verme levou consigo parte do lábio. Ed sentiu uma golfada de sangue na boca. Cuspiu, jogando-a enojado na floresta. Viu outra sanguessuga no braço e a removeu. Uma listra de sangue marcava o local. Meu Deus, provavelmente havia outras espalhadas em seu corpo. Tinham se grudado nele durante a queda pelo barranco. Aquela mata estava infestada de sanguessugas. Os vãos entre as pedras também. Os trabalhadores sempre diziam, as sanguessugas subiam pelas pernas. Gostavam de lugares quentes. Gostavam de subir e entrar pelo. Alô! Ele parou. Ouviu uma voz, trazida pelo vento. Alô, Doutor Grant. Doutor Grant! Meu Deus! Era a menina. Ed Regis prestou atenção ao tom da voz. Não parecia estar apavorada, ou ferida. Só chamava, insistente. E, lentamente, concluiu que algo acontecerá, o tiranossauro desistira do ataque por algum motivo, e os outros talvez estivessem vivos também. Grant e Malcolm. Todos vivos. A conclusão fez com que se acalmasse instantaneamente. Como um bêbado ficava sóbrio quando a polícia o abordava. Ao se arrastar para longe das pedras já começava a planejar seu próximo movimento, preparando uma desculpa, uma versão que não o comprometesse. Regis limpou a lama do rosto e das mãos, prova de que estivera escondido. Não sentia vergonha por isso, mas agora precisava livrar a cara. Subiu até a estrada, mas quando emergiu da folhagem experimentou um momento de desorientação. Não viu os carros. Estava na base do morro. Os Land Cruisers deviam estar mais para cima.
Começou a caminhar, subindo a ladeira, para voltar aos veículos. O silêncio era terrível. Pisava nas poças d'água. Com estrondo. Não ouviu mais a voz da menina. Por que ela parará de gritar? Enquanto andava, pensou que algo poderia ter acontecido a ela. Nesse caso, melhor não voltar lá. Talvez o tiranossauro escondido aparecesse outra vez. Ele estava no pé do morro, muito mais perto de casa. E o silêncio tomava conta de tudo. Estranho, tanto silêncio. Ed Regis virou-se e começou a caminhar de volta para o alojamento. Alan Grant examinou Alexis, apertando levemente braços e pernas. Aparentemente, a menina não sentia dores. Incrível. Fora o corte na testa, nenhum outro ferimento. Eu já disse que estou bem. Bom, eu precisava ter certeza. O menino não tivera tanta sorte. O nariz de Tim, inchado, doía bastante. Grant suspeitava de uma fratura. O ombro direito tinha uma contusão feia, e inchara também. Mas as pernas não sofreram nada. As duas crianças seriam capazes de caminhar. E isso era o mais importante. Grant também não tinha sido muito machucado, exceto pelo arranhão no peito, onde o tiranossauro a atingira. Queimava quando respirava, mas não parecia ser nada muito sério, e não impedia seus movimentos. Não sabia se havia desmaiado, mal se recordava dos eventos anteriores ao momento em que se sentara gemendo, na mata, a uns 10 metros do Land Cruiser. Seu peito sangrava, mas as folhas que recolhera no chão estancaram o sangue, que coagulara logo. Depois saíra à procura de Malcolm e as crianças. Grant não acreditava que ainda estivessem vivos, e quando as imagens imprecisas começaram a tomar forma em sua memória, tentou dar sentido a elas. O tiranossauro poderia ter matado a todos facilmente. Por que não o fizera? Estou com fome, Alexis disse. Eu também, Grant concordou. Vamos dar um jeito de voltar para a civilização. Precisamos avisá-los para deter o barco. Somos os únicos a saber. Tim perguntou. Sim, temos de voltar e contar aos outros. Bem, então vamos pela estrada, até o hotel. Tim sugeriu, apontando para a descida do morro. Assim, encontraremos com eles quando saírem para nos procurar. Grant meditou sobre aquela alternativa. Mas não conseguia parar de pensar no vulto que cruzara a estrada entre os Land Cruisers, antes do ataque. Que animal seria? Só imaginava uma possibilidade, o tiranossauro menor. Acho que não é uma boa ideia, Tim. A estrada tem cercas altas dos dois lados. Se um dos tiranossauros estiver adiante, cairemos numa armadilha. Então esperaremos aqui? Tim perguntou. Sim, Grant disse. Vamos sentar e ver o que acontece. Estou com fome. Alexis repetiu. Não vai demorar muito, espero, Grant. Tranquilizou-a. Não quero ficar aqui, Alexis insistiu. Nesse momento ouviram um homem tossindo, no sopé do morro. Fiquem aqui, Grant recomendou. Ele correu morro abaixo. Fique aqui, Tim imitou-o, e correu atrás dele. Alexis disparou atrás do irmão. Não me deixe sozinha, não quero ficar aqui. Grant aproximou-se dela rapidamente e tapou sua boca com a mão. Ela lutou para se desvencilhar. Ele apontou para o pé do morro, mostrando o que havia lá. No final da ladeira,
Grant viu Ed Regis parado, completamente imóvel. A floresta à sua volta tornará-se subitamente silenciosa. O ruído contínuo das rãs cessara. Restará apenas o assobio suave do vento e o farfalhar das folhas. Alexis começou a falar assim que se libertou da mão de Grant, mas este a empurrou para baixo da árvore mais próxima, escondendo-se colado no tronco, entre as raízes emaranhadas da base. Tim veio atrás deles. Grant levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio, e depois olhou lentamente para a estrada. O caminho da descida estava escuro e os ramos das grandes árvores moviam-se ao sabor do vento, lançando sombras móveis no solo, devido ao luar. Ed Regis tinha sumido. Grant levou algum tempo para localizá-lo. Relações públicas abraçava o tronco de uma grande árvore. Regis não se mexia nem 1 milímetro. A floresta permanecia silenciosa. Alexis puxou impaciente a camisa de Grant. Queria saber o que estava acontecendo. Então, de algum lugar muito próximo, eles ouviram um som abafado, pouco mais alto do que o barulho do vento. Alexis também o escutou. Porque parou de se mexer. O som se repetiu, suave como um suspiro. Grant notou que se parecia com a respiração de um cavalo. Olhou para Regis e viu as sombras moventes, lançadas pela lua sobre o tronco da árvore. E depois percebeu que havia uma outra sombra, superposta às outras, que não se mexia, um pescoço longo, forte, e uma cabeça quadrada. O suspirou voltou. Tim inclinou-se para a frente, com cuidado, para observar a cena. Alexis fez o mesmo. Eles ouviram o estalido de um galho quebrado e o tiranossauro pulou no meio da estrada. Era o mais jovem, com cerca de 2,5 metros, movendo-se com a graça desajeitada de um animal novo, quase um filhote. Tiranossauro estudou o caminho, parando a intervalos para farejar o ar antes de seguir em frente. Passou pela árvore onde Regis se escondia, sem dar sinais de tê-lo visto. Grant percebeu que o corpo de Regis relaxava um pouco. Regis virou a cabeça, tentando acompanhar o animal. O tiranossauro estava parado na estrada. Regis lentamente foi baixando os braços que enlaçavam a árvore. Mas a selva continuava em silêncio. Regis permaneceu no lugar por mais meio minuto. Depois os sons da floresta retornaram. Primeiro o coachar de uma perereca, depois o zumbido de uma cigarra, seguido pelo coro completo dos animais da selva. Regis afastou-se da árvore, sacudindo os ombros, livrando-se da tensão. Andou até o meio da estrada, olhando na direção do tiranossauro que desaparecera. O ataque veio da esquerda. O jovem tiranossauro rugiu ao pular para frente, jogando Regis no chão. Ele gritou e se levantou, mas o tiranossauro atacou de novo, e devia ter usado a pata traseira, porque Regis não se mexeu mais, ficou sentado no chão gritando e movendo os braços, como se quisesse afugentá-lo. O jovem dinossauro pareceu perplexo com os sons e movimentos feitos por sua pequena vítima. Baixou a cabeça para farejá-lo curioso e Regis socou o animal com os punhos cerrados. Saia daqui! Fora! Regis gritava a plenos pulmões e o dinossauro recuou, permitindo que se levantasse. Regis ainda gritava, isso mesmo! E está entendendo? Fora daqui! Regis afastou-se do dinossauro. O animal continuou a
olhar curioso para o pequeno animal agitado. Mas quando Regis se distanciou um pouco mais, pulou e derrubou-o. Novamente. Está brincando com ele, Grant pensou. Ei! Regis gritou ao cair, mas o tiranossauro não o atacou, permitindo que se levantasse. Ele continuou, de pé, a recuar. Seu estúpido, saia daqui! Está me ouvindo? Fora! Regis gritava como um domador de leões e o dinossauro rugiu, sem atacar. Quando Regis aproximou-se das folhagens na beira da estrada à direita, percebeu que, dando mais alguns passos, estaria a salvo. Fora! Saia daqui! Berrou, e então, com um pulo ágil, o tiranossauro jogou-o no chão, de costas. Quando o animal baixou a cabeça, Ed começou a berrar. Não pronunciou nenhuma palavra, apenas gritou, soltando um uivo agudo. O grito sumiu no ar e o jovem dinossauro ergueu a cabeça. Grant viu que o sangue pingava da mandíbula. Ah, não, Alexis disse baixinho. A seu lado, Tim desviou o olhar, subitamente. Nauseado. O binóculo noturno escorregou pela testa, caindo no chão com um ruído metálico. A cabeça do dinossauro se ergueu, examinando-o alto do morro. Tim apanhou o binóculo quando Grant agarrou seu braço e começou a correr, arrastando também a menina pela mão. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato!